Eu sou ótima pra escrever aqui. Tô escrevendo o tema aqui, gente. Sou ótima nisso. Meu Deus. Tema... Violência obstétrica. Tá, deu publico. Clica em cima. E fixar. Pronto. A Laura já entrou. Deixa eu esperar aqui vir. Aqui. Boa noite! Boa noite, Fernanda. Oi. Você estar aqui hoje. Boa noite, Tudo bem? Que prazer, que honra te receber. Honra toda minha poder estar aqui falando sobre esse tema tão importante. É sempre um espaço muito enriquecedor para mim. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Fernanda, e o convite também para estar Ai, aqui coisa mais hoje. boa. Obrigada. Parabenizo, primeiramente, por estar trazendo temas tão necessários, pautas tão importantes e principalmente pautas que têm respeito às mulheres, né? Eu sempre falo, e é uma das coisas que eu falo bastante, que o parto ele tem tudo a ver com a política, né? E que isso é essencial, a gente buscar candidatos mulheres principalmente, né? Porque a nossa representatividade no legislativo ainda é muito inferior à dos homens, e mulheres que Muito. tragam pautas que nos representem enquanto mulheres, né? Então, muito Verdade, Laura, obrigada. tu sabe que aqui na nossa cidade, por 61 anos, né, desde que o município é emancipado, teve somente 4 mulheres no plenário. E Quatro? Quatro? 4. É um Hoje são absurdo, né? 11 vereadores e apenas uma mulher. Hegemonicamente, quem ocupam esses espaços são os homens brancos héteros, né? Então, a que interesses eles defendem? A gente precisa pensar primeiramente isso, né? E quais as pautas que a gente gostaria de ver contempladas no legislativo? Levar esse debate para dentro da Câmara, né? Para que a gente consiga movimentar. E só quando a gente consegue trazer também esse debate para o legislativo que a gente consegue modificar o status quo, né? Então, não tem outra forma. Se a gente quer que as mudanças efetivas aconteçam e que a gente tenha a formulação de maiores políticas públicas para as mulheres, a gente precisa levar esses debates para o legislativo. Então, é extremamente importante que as mulheres nos representem, né, nesses espaços, que a gente se sinta extremamente contemplada, porque isso também é nosso espaço. E Com nosso toda espaço certeza. Eu enquanto tô mulher, recebendo, enquanto mãe. eu tô recebendo só mulher fantástica aqui nessas lives, só que uma é mais tagarela que a outra. A gente começa a live e já sai falando. Sim, desculpa! Adoro. Eu acho que a gente tem que voltar, assim, umas casas antes, para eu me apresentar, Fernanda, para que as pessoas saibam quem eu sou, de que espaço de fala eu parto, né? Apesar de no Isso. card escrito, eu acho muito, muito importante. Então, gente, eu sou Laura Cardoso, eu sou advogada, eu sou mãe, eu sou feminista. Atualmente eu sou presidente do Nascer Sorrindo Pelotas, né? Que é o grupo Movimento Social de Apoio ao Parto Humanizado aqui na minha cidade. E sou vice-presidente do Coletivo Nacional Nascer Direito, que trabalha no enfrentamento à violência obstétrica. E sou pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões. Então, isso é um pouquinho do meu espaço de fala. Eu já estudo sobre violência obstétrica há 7 anos e fui a primeira advogada no Rio Grande do Sul a peticionar uma ação que fala de dano moral por violência obstétrica. Então, é isso. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, podendo falar sobre esse tema. E é uma das minhas mais novas ídolas, porque, meu Deus, que mulher! Te faltou espaço no card para colocar tudo que essa mulher é. Ai, me sinto muito, muito lisonjeada. Essa luta é uma luta minha, né? Há um bom tempo, e ela foi proveniente principalmente do momento em que eu me vi mãe, né? Em que eu vi a maternidade, em que eu pensei no universo que constitui a maternidade, né? E quantas questões acerca da maternidade que a gente discute
que a gente deveria discutir, na verdade, né, Fernanda? Porque eu percebo que a maternidade, como várias outras coisas, se tornou uma grande indústria. E uma indústria que rentável, extremamente rentável. Então, muitas vezes, as mulheres são impulsionadas pelo sistema a não pensar em coisas que são extremamente essenciais e importantes, tanto durante a gestação quanto no pós, né? Então, eu sempre falo, estudem muito, pesquisem muito, leiam muito, não tenham medo da informação. Empoderamento pode doer um pouquinho no início, mas ele é libertador. Verdade. Então, assim, pesquisem, vamos falar sobre parto, sobre fisiologia do parto, sobre o que tu espera desse momento. Essa é a primeira pergunta que eu acho que as mulheres deveriam se fazer, né? E é muito instigante porque a gente pensa, não, mas como assim? O que eu espero desse momento? Ah, espero ficar bem, meu filho nascer bem, tá, mas e, Como, né? né? Como? Exatamente. Ah, E no pós-parto Laura, também, né, Fernanda? A gente não fala de amamentação, a gente não fala de puerpério, e isso incide diretamente nas mulheres, né? verdade. Bom, eu vou me apresentar também, né, para os teus seguidores que não sabem o que Por que essa louca tá favor. fazendo aqui nessa live. Gente, eu sou a Fernanda Rentz, eu tenho 30 anos, sou de Campo Bom, né? Sou gaúcha. E eu sou mãe de anjo. Eu fui tentante por 7 anos. Ano passado eu dei à luz a Estela, mas logo depois do nascimento ela fez jus ao nome e virou uma estrelinha, né? E ela é o grande motivo, é o grande agente transformador da minha vida que fez eu tomar a decisão de ir em busca desse desafio. Hoje eu sou candidata a vereadora na minha cidade justamente por estudar a humanização há 8 anos e acreditar muito que isso pode vir a ser uma realidade, né? Ainda é muito distante, mas ela pode ser realidade. E eu tô trazendo, então, lives toda quarta-feira com pessoas fantásticas que têm a ver com os temas das minhas propostas. E aqui no Insta eu conheci a advogada das gestantes, que ela é do Rio, e eu entrei em contato com ela para fazer uma live. E ela disse: Nossa, fez super top e tal, mas não tô me negando, pelo contrário, vamos marcar. Mas eu acho que, como tu é gaúcha, ia ser ainda melhor tu ter uma gaúcha também falando sobre isso junto contigo. Então eu queria te apresentar a Laura Cardoso e tal, ela tem um trabalho fantástico. E eu já conhecia o Nascer Sorrindo, já segui o perfil, né? E só que eu não conhecia a Laura. Então, quando eu entrei no perfil dessa mulher que vocês estão vendo aí, eu fiquei apaixonada e ela super topou também contribuir aqui com a gente. Então, eu tô muito feliz porque eu percebo que, apesar de ser uma luta, que a gente precisa lutar muito, né? E que ainda a gente precisa que venham mais pessoas, eu sinto cada vez mais, assim, que o universo está sendo tão fantástico comigo que ele tá colocando pessoas certas, as pessoas assim, ó, sabe, que fecha completamente com a nossa luta. Então, nossa, eu fico muito, muito, muito feliz de tu estar aqui comigo. Eu também estou super feliz e super emocionada com o teu relato, né? Existem, exatamente isso, dentro da maternidade existem muitas temáticas, muitas questões em que a gente deveria conversar e falar mais, né? Essas perdas também é uma delas, que eu vejo que tanto as perdas gestacionais ou no pós-parto, eu vejo que existe muito tabu ainda para falar, né? As pessoas ainda não sabem muito como abordar essas questões, E enfim. acaba rolando violência também obstétrica nesses momentos, né? Porque até a violência obstétrica, ela parece que é só no parto, mas não, né? Ela pode acontecer antes, durante e depois. E até com o bebê, então vai muito Isso, além, né? vamos lá então, vamos entrar no. Vamos, Então, vamos. Bom, gente, a gente veio falar então sinto. sobre violência. Acho que trancou. Não. A Não? gente veio falar sobre violência obstétrica e eu convidei a Laura justamente, né? Porque ela vivencia isso, né? Ela é advogada e ela trabalha justamente muito, né, forte dentro dessa área. E como ela disse, ela foi a primeira advogada a entrar com uma ação, né, Laura? Fala, repete isso de novo pra gente. No Rio Grande do Sul, foi a primeira que ingressou com uma ação versando sobre dano moral por violência obstétrica. Claro Em que o que nosso ano foi judiciário, isso?
Foi 2018. Foi 2 meses depois de eu ter pego a minha carteirinha da OAB. Nossa! Sim, exatamente. Então, Fê, o que que acontece? A violência obstétrica, né? A gente precisa ir por partes para que a gente consiga entender e para que a gente consiga ter uma melhor consciência do que isso, do que essa palavra significa, né? Em que momentos ela pode acontecer, pelo que ela se caracteriza. A gente precisa entender primariamente que a gente está falando, quando a gente está falando sobre violência obstétrica, a gente está falando sobre direitos humanos das mulheres no ciclo gravídico puerperal. Isso significa que uma violência obstétrica ela pode acontecer durante a gestação, no parto ou no pós-parto. A violência que acontece com o bebê, ela não é uma violência obstétrica, porque a violência obstétrica é uma violência de gênero, né? Como outros tipos de violência de gênero contra as mulheres que existem, a violência obstétrica também é uma violência de gênero. Porque, para além de uma questão biológica de que somente as mulheres podem dar à luz, né? A gente tem uma questão social de que as mulheres só vão ser realizadas quando elas forem mães. E a gente tem muito estigmas em cima da maternidade e o que a gente espera dessas mulheres. Então, a gente estava conversando hoje no café da manhã com o Ruth e Laura sobre se a mulher engravida, bom, é porque abriu as pernas. Se a mulher aborta, é porque ela quis matar essa criança. Se a mulher para a criança, para de gritar, porque na hora de fazer, tu não sentiu dor. Então, a todo momento, a gente é subjugada e condicionada a determinadas características, né? Determinadas questões. Então, a violência obstétrica ela é uma violência de gênero. E pelo que ela se caracteriza, né? Então, assim, abuso de medicalização, patologização dos processos naturais, qualquer procedimento que incida sobre o corpo que não tenha nenhuma justificativa em evidências científicas que causem dor ou dano desnecessário é uma violência obstétrica. Então, a gente tem muitas práticas hoje que elas não têm respaldo no padrão ouro da medicina considerado, que é a medicina baseada em evidências científicas, né? Que é considerado violência obstétrica. Então, assim, pode acontecer violência obstétrica na gestação? Pode. Como é que ela se caracteriza? Por qualquer procedimento que incida no corpo dessa mulher, do qual ela não autorize ou que seja desnecessário ou que ela não gostaria que tivesse acontecido. Como, por exemplo, exames de toque antes do início do trabalho de parto, do qual a gente está costumeiramente adaptada e condicionada. A partir da E que se 28ª ele não semana de... acontece, muitas mulheres questionam. Nossa, mas eu fui na consulta e a médica não fez exame de toque. Ela tá sendo negligente comigo. Por que que ela não me examinou? Isso acontece muito, né? Muito, muito. Começa pela percepção que nós, enquanto brasileiros, temos, né? De que o parto ele só pode ser assistido por médicos, né? Não existem outros profissionais capacitados para assistirem o parto. E por que que eu enfatizo a palavra assistirem? Porque é muito comum que a gente não cuide das palavras e que elas tenham uma simbologia, uma representatividade muito grande. A grande maioria das pessoas fala, o fulano fez o meu parto. A ciclana fez o meu parto. Gente, quem faz o parto é a mulher. É ela que faz o parto. O profissional, ele faz o parto quando é realizada uma cirurgia cesariana. Também não é menos via de parto do que o parto normal, mas é uma cirurgia. E a gente precisa entender a importância de falar que é uma cirurgia. Então, a gente se condicionou a estar no consultório e avaliar o colo do útero. Bom, se não existe nenhum sangramento, se não tem um risco, a avaliação do colo do útero antes do trabalho de parto, ela não tem nenhuma eficácia. Agora, se essa mulher, por exemplo, tá com alguma contração, tá com algum sangramento e que é necessário fazer, bom, aí se realiza o exame de toque. Mas eu já vi mulheres, e quando nós questionamos o sistema, né, a gente rompe com aquela lógica do status quo e isso gera muito incômodo em quem está do outro lado. Principalmente por essa questão
e que a sociedade colocou em cima da figura do médico, né? Como um semideus dotado de um conhecimento sobrenatural que inquestionável, né? Ninguém pode saber mais do que eles. Ninguém. Então, tem todas essas questões. Então, eu já vi mulheres dizendo, olha, eu não gostaria que fosse realizado o exame de toque. E o que que acontece? O médico, ou a médica, ou quem está ali, o residente, enfim, se nega de dar continuidade no atendimento por conta disso. Então, também, quanto essas práticas foram cada vez mais afastadas de como o profissional diagnostica a movimentação do bebê, a posição fetal, pelo lado externo, sem precisar de uma intervenção imediata no corpo daquela mulher, né? O quanto a medicina ao longo dos anos foi condicionada a essa intervenção. Bom, então a gente falou um pouco da violência obstétrica que ocorre durante a gestação, né? A gente tem violência obstétrica também nos abortos, em casos de aborto, em casos de perdas Uhum. gestacionais também. Mas eu enfatizo muito a questão do aborto, porque tem toda a questão de que quando essa mulher chega no sistema de saúde, ela é julgada, ela é questionada, Questionada, né? ela é muitas vezes deixada para ser atendida por último, por um pré-questionamento, um julgamento do profissional da saúde que não cabe a ele, porque juízo de valor é uma coisa, ética profissional é outra, totalmente diferente, que não devem se confundir. Então tem toda essa perspectiva, né? E aí essa Essa mulher é semana eu muito. postei, essa semana eu postei um relato justamente com tudo isso que tu acabou de citar, de uma violência obstétrica que veio, né, no caso de abortamento. A negligência, a espera de horas e horas, porque tudo que chegava antes era prioridade, né? A mãe ser colocada junto com outra que acabou de parir e estava ali com o filho. Então, nossa, nesse relato tinha todas as violências possíveis. E às vezes são microviolências, né? E são violências também, só que elas são perfectibilizadas e invisibilizadas. Como, por exemplo, deixar essa mulher com outras mulheres que já pariram. Independente se essa mulher queria ou não esse filho. A gente não está aqui para fazer esse juízo, né? Mas para tomar o cuidado devido e cabido, e que existem protocolos. Existe um protocolo de 2004 do Ministério da Saúde para atenção humanizada nos casos de abortamento, né? E esse protocolo ele deve ser preconizado. E ele traz os preceitos da bioética e o quanto o profissional não deve incidir o seu juízo de valor. E aí tem a questão da objeção de consciência, enfim. Esse assunto geraria uma live inteira, porque ele é muito interessante, eu gosto de falar muito sobre essas questões, mas só para a gente ter o conhecimento que ele pode acontecer. Toda vez Uhum. que essa mulher se sente humilhada, se sente emocionalmente subjugada, se sente diminuída, ofendida, isso constitui uma violência obstétrica em situação de abortamento. Ser deixado o atendimento para depois, ser deixada internada sem alimentação, enfim, coisas, questionar se a mulher se ela realizou o procedimento ou não, né? Todas essas questões não dizem respeito aos profissionais da saúde e elas não devem ser levadas em consideração no atendimento. Por isso que caracteriza a violência obstétrica. Então, a violência obstétrica na gestação, em situações de abortamento e perda gestacional, ela está relacionada estritamente a essa atenção e acolhimento, o cuidado, quando essa mulher ingressa no serviço de saúde, né, para buscar este atendimento. Então, a gente percebe que a violência obstétrica também está muito ligada a uma ação intervencionista e uma falta de humanização no cuidado. Por isso, quando a gente fala parto humanizado, né? Essa falta de acolhimento que não deveria ser a praxis, né? Mas acontece bastante, por isso que a gente luta tanto para que essas práticas deixem de acontecer. Enquanto é o momento mais importante da tua vida, o ser mais importante da tua vida vindo ao mundo, para muitos é só mais um número, é só mais um parto, né? E isso é muito, muito ruim, né, Fernanda? Porque a gente acaba, assim, a primeira vez, quando eu me desesperei mesmo na minha gestação, que eu pensei, por favor, eu preciso fugir disso, porque senão eu nunca mais vou conseguir me recuperar, depois que eu tinha
ido atrás de tanto conhecimento, tanto engolido, porque eu sou esse tipo de pessoa, quando algo me interessa, eu consumo. E foi quando uma pessoa me resumiu a experiência dela, que ela considerava tranquila, como Laura, a partir do momento que tu entra na instituição de saúde, o teu corpo não é mais teu, é deles. E essa frase, eu me arrepio Meu até hoje. Deus. Fazem 7 anos que essa pessoa me disse isso, 8 anos. E eu nunca mais me esqueci. Então, assim, isso foi fundamental também para com que eu precise. Porque é isso, né? O parto, ele dói. E por que parir dói? Porque não é só a dor do processo fisiológico. Quando uma mulher decide parir, ela decide quebrar e romper todo um sistema, né? E isso é muito dolorido. Vamos lá. Quando é que a violência obstétrica acontece? Durante a assistência ao parto, né? Que é o maior, os maiores acontecimentos de violência obstétrica, os casos mais horríveis estão sempre dentro da questão da assistência ao parto, principalmente por conta da vulnerabilidade que encontra-se essa mulher, né? Existem vários aspectos dentro disso. Essa mulher entra no sistema de saúde, ela perde a identidade, ela perde a sua autonomia. Todo mundo sabe mais sobre o corpo dela do que ela mesma, sobre o que ela está sentindo. Eu perco a minha identidade de Laura, eu passo a ser a mãezinha, a mãe. Vamos colaborar, mãezinha. Tu não estás colaborando conosco. Então, a primeira característica é a perda da identidade. A gente deixa de ser quem a gente é, né? Essa é a grande verdade. E isso vai fazendo com que essa mulher cada vez mais esteja condicionada a essa violência que é institucionalizada, né, Fernanda? Esse Tu espaço sabe que, assim como tu falou também, quando um assunto me interessa, meu Deus do céu, eu viro a louca. Meu Deus, eu consumo aquilo. Como no café da manhã com ovos. é bem isso. E às vezes eu tô almoçando e olhando o parto e o Jonathan diz, meu Deus do céu, como é que tu consegue? Ai, eu Pra mim é a consigo, coisa, eu em qualquer coisa mais momento. normal do mundo. Até em E date eu eu já olhei em parto, até em date. Ai, vamos ver um parto humanizado, eu vou te mostrar como é que é. também assim. E eu me preparei tanto, tanto, né? Claro que a gente não controla toda a situação, mas eu me preparei muito, eu pretendia parir no Conceição, enfim, mas precisei, né, ir para o hospital aqui da cidade vizinha. E tudo isso que tu falou, do teu corpo não é mais teu, tu passa a ser mãezinha, tu é questionado o que tu tá sentindo. Eu passei por isso. Do tipo, gente, estourou minha bolsa. Não, não estourou. Estourou, tô sentindo. Gente, a Estela tá vindo porque eu tô com vontade de fazer cocô. Não, não tá. Sabe? É o meu corpo, eu tô sentindo como que alguém tá questionando isso. É todo tempo, né? As dores que a mulher sente, elas são condicionadas. Não, não é bem isso. Ou se não é isso, que explique para essa mulher, né, Fernanda? Bom, olha só, Fernanda, não é mãezinha, é Fernanda. Teu nome é Fernanda? Ou como é mesmo teu nome? Olha só, Fernanda, então, o que está acontecendo aqui nesse momento é tal, tal coisa. A gente ainda não está com dilatação total. Pode É. ser, pode Ah, o ser, João disse que tem uma mensagem. pode ser algumas questões e tudo mais. Então, essa mulher entra no sistema de saúde. Eu vou falar um pouco sobre a violência obstétrica na assistência ao parto, para A depois ler Jefa essa Varo. mensagem. Isso. Ah, tá. Tu quer falar primeiro? Isso, Tá. para depois falar um pouco sobre isso, porque é bem impactante, assim. O que que Uhum. acontece? Muitas. Aí a mulher ingressa nesse sistema de saúde, né? Então ela se torna uma máquina. Ela precisa dilatar 1 centímetro a cada 2 horas. Ela precisa não gritar, não gemer, não fazer nenhum ruído. Ela precisa estar encaixada num padrão, numa caixa. Porque se isso não acontece, as intervenções são maiores e piores. A violência obstétrica ela pode ser sexual, sim. Toda vez que viola a intimidade dessa mulher, né, ela é uma violência sexual reconhecida já pelo Ministério Público Federal. Descolamento de membranas,
episiotomia, que eu quero muito falar sobre episiotomia, rompimento artificial da bolsa, tudo isso constitui uma violência sexual. A maioria das mulheres, elas não são informadas desse procedimento. Só que o termo de consentimento livre e esclarecido, ele deve ser garantido a todo o procedimento que incide sobre o nosso corpo. Se essa mulher não está capacitada para dar esse consentimento, ele deve perguntar para o acompanhante. Até porque o acompanhante é uma lei federal, 11.108 de 2005, que não foi relativizada na pandemia, tá? Então, assim, quando Já é que... aproveito para te dizer, veio essa pergunta, tá? Se os hospitais podem negar acompanhamento dando desculpa da pandemia. Então, já que tu tocou nesse assunto. Ah, isso geraria outra live também, porque dá pra gente dissecar bastante essa questão, que é bem importante, mas eu vou falar isso um pouquinho no final, só para construir a linha de pensamento, até para as pessoas Tá, conseguirem entender um pouco melhor. Então, o que ok. que é... Isso é uma violência sexual. As violências físicas, elas incidem no corpo dessa mulher e podem gerar dor ou dano, né? A manobra de Christeler, que é aquela pressão na barriga, que na verdade é no fundo do útero, né? Empurrando para baixo, que não tem nenhum benefício associado. A gente tem também a questão das mulheres parirem deitadas, né? A, a gente condiciona essas mulheres a uma posição antigravitacional e não deixa que essa mulher tenha disposição e autonomia para dispor do que ela gostaria livremente. A ocitocina sintética, que é o hormônio do amor, que a gente chama, que acelera o trabalho de parto, ela é indicada quando há falha na progressão desse trabalho de parto, não de rotina. E quantas mulheres escutam: ah, mãezinha, vamos botar um sorinho, mãezinha. Só um sorinho, bem pouquinho, vamos botar um sorinho. E essa mulher começa a sentir, porque aumentem muito as contrações, elas ficam mais frequentes, mais doloridas, e muitas vezes não é a fase ativa do trabalho de parto, que é depois dos 6 centímetros de dilatação. Todos esses procedimentos, temos a violência psicológica, que muitas mulheres sofrem. Para de gritar, na hora de fazer não gritou, ano que vem tu tá aqui de novo, cala a boca, tu não Seria uma colabora, violência invisível, né? tu vai matar teu filho desse jeito. Faz força agora é um tipo de violência física também, porque os puxos dirigidos antes dessa mulher sentir necessariamente que deve fazer força é um tipo de violência, tá? Então a gente tem toda essa linearidade, né? Essa mulher ingressa no sistema, ela precisa evoluir rápido, vamos deitar ela aqui para parir, eu corto ela, digo para ela fazer força agora, força de cocô, força longa, vamos lá, mãezinha, esse bebê nasce, eu corto esse cordão e tiro esse bebê para longe. É mais ou menos isso. Quando não tem outras questões associadas, né, Fernanda? O uso inadequado do fórceps, porque o fórceps por si só, ele pode ser utilizado, mas existem tipos de fórceps e modos de usar. E a grande maioria dos profissionais não detém a técnica ou usa fórceps quando o bebê ainda está alto, ou seja, ele não está no canal vaginal ainda. Então, tudo isso constitui violência obstétrica. A forma também como essa mulher se sente, se ela não se sente acolhida, se ela não se sente respeitada, se ela está sendo violada, isso é um tipo de violência obstétrica. Eu quero comentar aqui esse comentário, né, da G. Favarro, que ela fala que a mãe dela sofreu muita violência há 51 anos atrás, né? E que isso fez com que ela fosse filha única. Eu tenho uma teoria que não é estatisticamente justificada, né? Mas todos os partos acontecidos da década de 70 até os anos 2000, 80% deles tiveram algum tipo de violência obstétrica. Então, assim, a gente evoluiu muito, a gente estava evoluindo. E muitas mulheres são condicionadas na sua sexualidade por conta das experiências que elas tiveram nos seus partos, né, Fernanda? Então, a gente consegue compreender aí
que existem muitas formas dessa violência obstétrica acontecer. Só que eu só falei da violência obstétrica que acontece nos partos normais. E isso não Uhum. significa que nas cesáreas não tenha violência obstétrica. Tu sabe que eu aproveitei e fiz uma introdução anteontem e postei todos os tipos de violência obstétrica, né? Tanto no parto, no abortamento e também a neonatal. E eu recebi comentários do tipo, meu Deus, isso dá até medo de ter um parto normal. E daí a minha resposta foi, lembrando que a violência obstétrica não se atém a parto normal, né? Ela acontece também em Não. cesárea. E aí tem outra coisa que é muito importante, que as pessoas, que eu vejo muito discurso disso, é assim, precisava ser cesárea e não foi. Ah, se tivesse sido cesárea. A cesárea salvadora, vendida como salvadora, né, Fernanda? Claro que a cesárea salva vidas, mas quando bem indicada. Nós somos o segundo país recordista mundial em cesáreas. Então, a grande maioria das cesáreas que são realizadas, elas estão sob forte mitos que se perpetuou no imaginário, no nosso imaginário, e que é passado também dentro das próprias faculdades como Uhum. sendo causas de que é realizado por conveniência, enfim, todas essas questões. Então, cordão enrolado no pescoço, muito líquido, pouco líquido, mãe alta, não tive dilatação, eu ouço muito isso. A ganhadora é essa. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Todas as mulheres dilatam. Todas. Todas. Assustador, né, a gente ter essa informação. Mas assim, todas dilatam, tá? No tempo que cada uma precisar. Claro que algumas mulheres, o que se precisa se avaliar necessariamente? Vitalidade materna e fetal. Só. Se mãe tá bem, bebê tá bem, tá tudo bem. Esse trabalho de parto pode durar 22, 32, 12 horas, 8 horas. Quantas horas essa mulher precisar para fazer também esse resgate, né? Então, assim, todo mundo dilata. E aí existe uma questão que se chama desproporção cefalopélvica. A desproporção cefalopélvica é quando a cabeça do bebê é maior que a pelve da mãe. Isso é raro, 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 e só se pode detectar quando essa mulher, com precisão, quando essa mulher chega nos 10 centímetros de dilatação. Então, não dilatei, pode ser porque essa mulher se sentiu vulnerável e não teve uma evolução nesse trabalho de parto, né? Ou porque essa mulher não teve o tempo que ela precisava, ou porque alguma intervenção. Porque aí o que acontece? Uma intervenção vai corrigindo outra intervenção, né? E quando a gente vê uma Uhum. cascata de intervenções desnecessárias, essa mulher é quase como um objeto posto ali para ser experienciado. E aí, aí vem a cesárea, né? Aí vem a cesárea. O boom da cesárea foi final de 80, início dos anos 90. Nossa, a cesárea era vendida como higiênica, como limpa. E isso também diz respeito Elite, né? o quanto nós mulheres nos afastamos dos nossos corpos, dos nossos processos. E isso desde quando a gente é criança, né, Fernanda? Fecha as pernas, porque isso não é coisa de menina, não mostra os peitos, o tabu da menstruação, ninguém fala sobre menstruação. Nós mulheres não falamos sobre sexualidade feminina, nós não falamos prazer feminino. E é prazer, gente, não é o método contraceptivo, blá, blá, blá. É prazer feminino. Quantas de vocês falaram sobre prazer feminino? Sobre como sentir prazer, o que é sentir prazer, sobre conhecer o nosso corpo. Óbvio que quando nos tornamos adultas e engravidamos, a gente não conhece o nosso corpo, a gente não sabe como funciona esse processo, porque a gente nunca falou sobre isso. A gente não sabe o Uhum. que é dilatação, a gente não sabe o que é uma bolsa, o que é o líquido amniótico, o que é uma placenta, como é que isso vai se dar, e a gente acaba aprendendo a terceirizar isso. E aí a cesárea ela é vendida como limpa, como tranquila, como vai acontecer tudo bem, e aqui eu Eu consigo posso me controlar. maquiar, eu vou ter tempo para me preparar. Exatamente, posso ir no Eu já cabeleireiro. ouvi isso. Eu quero marcar cesárea porque eu vou poder me maquiar e arrumar meu cabelo. Enfim,
Eu não estou aqui para falar para as mulheres que optam conscientemente, sabendo os riscos atrelados a uma cesárea. Elas podem fazer as escolhas que elas acharem convenientes, porque o sistema está de braços abertos para abraçar elas e prestar toda essa assistência que elas esperam. Eu estou principalmente aqui para as mulheres que querem parir e não conseguem. Ou para as mulheres que são extremamente violentadas, seja no sistema privado ou no sistema de saúde, no SUS. Para as mulheres que querem um parto normal e são enganadas a terem uma cesárea. Entende? Então, E isso é o que mais acontece, né, Laura? Eu já fiz várias enquetes aqui e, tipo, sempre o número que no início da gestação quer um parto normal é gigante, mas no final ela acaba não tendo. Então a pergunta é, o que acontece no meio desse caminho, né? muitas coisas. Ai, tu quer parto normal? Corajosa, porque dói, Porque hein? dói. E a maioria das mulheres, elas estão referindo a uma dor que não é do processo fisiológico. É uma dor das intervenções, é uma dor da falta de acolhimento. Claro que parir dói, mas quando tu tá bem acolhida, quando tu consegue vivenciar esse processo na sua integralidade, a partir do momento que tu pare, tu vai ver, nossa, eu sou gigante, eu sou incrível. Não que as E dor é diferente de sofrimento, né? Perfeito, eu sempre falo essa frase, ela me complementou maravilhosamente bem, porque é exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, quando essa mulher ela é violentada, isso é sofrimento. Óbvio que isso dói muito mais do que o processo fisiológico. Quando essa mulher tá lá na sala de parto, né? E ela. Eu só vou terminar a questão das cesáreas para falar um pouco sobre Tá. isso. As cesáreas, elas aumentam de 3 a 6 vezes o risco de morbimortalidade, desse bebê nascer fora do tempo, porque, não sei se todo mundo sabe, mas uma gestação pode durar de 38 a 42 semanas. E por mais que nós tenhamos desenvolvido toda a tecnologia do mundo, nós ainda não fomos capazes de saber exatamente quantas semanas gestacionais tem. Então, esse bebê que tem 38, ele pode ter 36. E muitas vezes é falado para essa mulher, ele tá com um desconfortinho respiratório, vai ficar um pouquinho na UTI. E qual é a primeira coisa que essa mulher faz? Nossa, que horror, o médico salvou a minha vida. Imagina se fosse parto normal. Quando na verdade está tudo relacionado ao tempo, à prematuridade, né? E não salvou a vida de ninguém, né? Então, assim, a cesárea salva muitas vidas, mas hoje a gente tem 4 casos, 4 possibilidades de cesárea absoluta antes do trabalho de parto. As outras só durante o desenvolver do trabalho de parto, né? E a OMS hoje, para o Brasil, recomenda uma taxa que seja aí entre 25% a 30%, né? E existe uma tabela na classificação de Robinson de segurança. Então, tem muitas questões. Então, as mulheres muitas vezes são condicionadas. Ai, meu bebê nasceu roxo, quase morreu. Deixa eu contar outra verdade para vocês. Todos os bebês nascem roxos, porque não respiram pelas vias aéreas, respiram pelo cordão. Então, é baixa oxigenação dentro do útero. Então, todo mundo nasce roxo, depois que vai corando, viu? Então, assim, a gente vai acreditando em umas coisas que não tem justificativa, não tem lógica, não tem respaldo em evidência científica. E aí o parto humanizado, que todo mundo fala, ele vem trabalhar exatamente ao contrário disso. Ele trabalha na perspectiva de um tripé. A autonomia dessa mulher, né, tomada de decisões compartilhadas e essa mulher atuando ativamente no seu trabalho de parto, escolhendo posição, escolhendo o que ela quer para esse momento, tendo esse conhecimento. Entendendo que é um evento biopsicossocial multidisciplinar, não é um ato médico, envolve diversos atores na cena do parto. E voltando, a protagonista é a mulher, baseado em evidências científicas, né? Então, tudo que não está justificado nas evidências científicas não constitui as práticas e condutas de um parto humanizado. Eu quero muito falar, Fernanda, antes que a gente esgote o tema, porque eu inicio falando, gente, sério, toda vez nas lives de violência obstétrica, eu saio com dor de garganta. Porque eu engato a primeira e vou só no... E vai. Quando eu vejo, já passou 1 hora, passou 1 hora e meia. Daqui Quanto a pouco tempo deu, amor? Faltam uns 15 minutos.
A episiotomia, né? Ela é tão importante. Para quem não sabe o que é episiotomia, é aquele corte no períneo, tá? Que é feito na mulher durante o trabalho de parto para facilitar a saída do bebê. Então, assim, muitas mulheres foram cortadas, muitas mulheres nem foram cientificadas de que foram cortadas, muitas mulheres foram cortadas sem anestesia, muitas mulheres foram suturadas de forma errada, muitas mulheres tiveram o que nós chamamos de ponto do marido, que é um ponto a mais na vagina, nesse canal vaginal, porque aqui, ó, aqui tá a vagina e tem o períneo e o ânus, né? É esse corte aqui, ó. E aí, na hora da sutura, vai até aqui, dá um pontinho a mais para esse canal vaginal ficar um pouquinho mais apertado. Então, assim, não vamos estragar o playground, né, do marido. E aí a gente observa que nossos corpos são objetos de experimentação e de prazer masculino. Eles não dizem respeito a nós. Então, eu sempre falo, sempre falo que para mim a episiotomia é uma mutilação genital. A gente está condicionando as mulheres a sentirem dor, a sentirem as cicatrizes delas, a não terem muitas vezes uma vida sexual ativa novamente por conta de uma episiotomia. Então, assim, é um problema absurdo. Não existe nenhum benefício. Não existe. E aí as pessoas falam, mas se não cortar eu vou me rasgar toda, né? Existem muitas questões aí. Melanie Amorim, para quem não conhece, é a nossa diva da humanização. Ela estava no nosso segundo Congresso Nacional do Nascer Direito, né? Ela, o Braulio também. Só tinha gente muito incrível, a Daphne Ratner, enfim. E aí ela falou muito sobre a episiotomia, ela é maravilhosa. E ela tem um estudo desenvolvido no Brasil, ela já não faz episiotomia há 15 anos, e ela constatou previamente que 60% das mulheres não tem nenhum tipo de laceração. E menos de 10% tem alguma laceração comparada ao que é a episiotomia. E menos ainda é a laceração de grau 3, né? Que é uma laceração maior que a episiotomia. E então isso depende do período expulsivo, se esse expulsivo é rápido, a posição que essa mulher está parindo, se essa mulher vai ser forçada a fazer força, faz força agora, que aí não tem tempo do tecido se tornar elástico, né? Então, assim, a gente precisa estudar um pouquinho mais para entender. E a gente está fazendo um procedimento para evitar algo que em 60% das mulheres não acontece. Então, assim, é uma mutilação genital. Não tem outra questão. Já houve casos de mulheres que tiveram 2 episiotomias. Já houve casos de mulheres que, para o dente treinar, ela fez uma episiotomia. A maioria não é notificada e questionada se ela gostaria que essa episiotomia fosse feita. Então, isso é um absurdo que a gente precisa atentar para ele, né? O quanto nós estamos condicionando as mulheres e suas vidas sexuais a esse procedimento. Surgiram perguntas por aí, tu tinha falado, né, Fernanda? Sim, com o acontecimento, né, da violência obstétrica, a mulher, ela pode, então, procurar os seus direitos? Deve procurar os seus direitos, né? E existem muitas formas de denunciar a violência obstétrica. Eu recebo muito essa pergunta, eu já fiz um videozinho, mas eu vou fazer um post sobre como denunciar a violência obstétrica, porque eu acho super importante a gente estar sempre reiterando isso, né? E quais são as importâncias de cada local, né? A mulher ela pode denunciar nas ouvidorias do SUS e do Disque 180, que é o Disque da violência contra a mulher. O Disque 136, se ela foi atendida pelo SUS, né? Essas ouvidorias do governo, mas para que eu vou denunciar? Não vai dar em nada. Gente, é por conta da falta de chegar essas denúncias, né? Que a gente não tem dados estatísticos sobre elas. Então, e assim elas seguem acontecendo. Exatamente. Então, para que eu tenha políticas públicas, eu preciso de massivas pessoas denunciando.
E às vezes há um despreparo dos profissionais que atendem, né, nessas ouvidorias, principalmente da de violência contra a mulher, de reconhecer que isso é uma violência contra a mulher. Eu já ouvi relatos, né? Não todos, né, mas alguns. Uhum. Ectomia, mas isso é o médico que está fazendo, tinha que ser feito. Só quando há um dano absurdo, por exemplo, um bebê que nasceu quase morto, e é sempre relacionado muito ao bebê e não ao que acontece com a mãe. Uhum. Ou uma fratura na costela, que nem eu tenho uma cliente, ou uma mãe com edema absurdo em detrimento de uma episiotomia, eu tenho uma cliente também, e mesmo assim é bem difícil de aceitar. Mas tem que ligar, tem que pedir. Primeira coisa que eu digo, formule um relato, entendam, ressignifiquem, entendam o que aconteceu com vocês nesse processo, para conseguir identificar onde é que estão as violências obstétricas, né, nisso tudo. Pode fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal através do site do Ministério Público Federal, aqui do Rio Grande do Sul, no portal do cidadão. Ali tu faz um relato, depois tu é cientificado, se vai dar continuidade, né? Pedir a investigação da maternidade, que seja investigado o profissional, por serem questões que estão dispostas em tratados internacionais e na Constituição Federal. A gente está falando de dignidade da pessoa humana, de autonomia também, né, de direito à informação, e tudo isso está previsto na nossa Constituição Federal, direito à saúde, 196, direito a uma atenção integral e humanizada, 198, da Constituição Federal, porque, claro, a jurista que tinha que trazer um pouquinho de legislação, né, e é importante, se há a configuração de algum crime, tá, lesão corporal, principalmente, eu vejo bastante, fazer um boletim de ocorrência, tá? E o prazo é o prazo de prescrição de cada crime, certo? Para fazer na ouvidoria, Ministério Público Federal não tem prazo, mas eu sempre falo sobre ser 5 anos, né? Ouvidoria Uhum. da instituição, a maternidade que atendeu tem que ter uma ouvidoria. É obrigatório ter uma ouvidoria. Então, liga. Se aquele profissional ainda está atuando lá, se é recente, é importante ligar. Faz essa reclamação do que aconteceu. Pedir prontuário é direito, o prontuário é um documento pessoal que fica armazenado na instituição, mas ele é teu de direito sobre dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados está aí para não me deixar mentir. Então, o prontuário ele é um direito dessa gestante. Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Conselho Municipal de Saúde, essa mulher pode fazer esse movimento se ela quiser, sim. Fazer uma denúncia escrita, mencionar as portarias, legislações que foram violadas, né? A gente tem diversas portarias do Ministério da Saúde, nem vai dar tempo de eu falar sobre elas aqui, mas 353 de 2017, 569 de 2000, 371 de 2014, legislação 11.664 de 2007, 11.108 de 2005, entre outras. Tem uma pergunta aqui da, Uhum. da Isa, eu já vou responder, Isa. E também, se essa mulher quiser, ela pode ir buscar uma indenização na esfera civil, o prazo prescricional para pedir uma indenização é de 5 anos, aí ela tem que ou ir na defensoria pública ou contratar um advogado particular. Como buscar cumprimento da lei se o MP acha mimimi e tudo ronda dentro de uma mesma máfia? Ai, que questão complexa, Isa. É muito complexo. Eu sugiro fazer um movimento maior, buscar apoio legislativo para isso, né? Fazer uma pressão. Comissão de Direitos Humanos do Legislativo, Comissão da Saúde, buscar o Conselho Municipal de Saúde e tentar o MPF, né? Ou buscar articular por outros meios, Defensoria Pública também pode atuar conjuntamente aí. É muito complexo essas questões. Me chama depois no privado para a gente trocar uma ideia, se tu quiser. E uma questão também sobre isso, uma mulher questionou, tá, e se eu não tiver como provar, eu preciso de provas para fazer essa denúncia? Para denúncia, não. Ou o acompanhante pode servir de testemunha? Para as denúncias, não, viu? Não precisa. Pega o prontuário. Prontuário é o primeiro documento para fazer qualquer coisa, pede prontuário. Vai na instituição e diz, eu quero uma cópia do meu prontuário. A única coisa que eles podem cobrar é a cópia, nada mais. E Uhum. aí, dando esse prontuário, né, é importante que essa mulher, muitas vezes ela vai precisar de um profissional
para avaliar esse prontuário, né? Saber e apontar quais são as irregularidades que tem nesse prontuário. Um advogado que atue com isso especificamente, né? E a partir de, ou só com o prontuário ela mesma pode ir lendo, vendo, fazer o relato e as denúncias não precisa. Agora, na esfera civil, a gente utiliza prontuário, exames, o próprio relato, o acompanhante, se ele vai ser polo ativo, que a gente chama, se ele vai ser autor da ação junto com essa mulher também. Depende. Isso depende da configuração fática, mas o prontuário em si ele já é um grande e ótimo instrumento probatório. E Laura, na hora do parto, além dessa mulher, né, tá muito bem informada, existe mais alguma coisa para poder evitar a violência obstétrica? Sim, o John falou que... O John é teu companheiro? É. O plano de parto, né? Como o John disse, o plano de parto, ele é um documento muito importante, que ele visa substituir aquele termo de consentimento genérico que a instituição dispõe no prontuário, né? E ele é um documento para exercício da autonomia do paciente, que é um princípio da bioética. Ele é uma garantia, ele é uma diretiva antecipada de vontade que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que justifica a utilização. Então, tu vai antecipadamente dizer todas as tuas vontades justificadas, claro, né? Sobre o que tu gostaria ou não que acontecesse durante o teu parto. E ali tu dispõe que tudo que não for, né, precisa estar justificado no prontuário. E aí pode protocolo na instituição, se a instituição se nega de receber na direção da maternidade. Notificação extrajudicial através de carta R, que é bem mais barato. E anda sempre com prontuário, uma cópia. Na que tu vai entregar no momento do trabalho de parto, eu Laura, enquanto profissional, acho importante o registro de firma da assinatura da gestante, quanto de quem está acompanhando, daquela cópia, né? Quando ingressa no sistema de saúde, se é SUS, né, avisa a equipe que tem um plano de parto que quer que seja anexado ao prontuário. E o acompanhante está com um em mãos, tem uma cópia digital, até para falar com a equipe, olha aqui. Ou, ela não quer que isso aconteça. É muito importante o acompanhante estar munido dessas informações. Porque o plano de parto, ele depois, se é a descumprimento, ele serve como meio de prova também. E tu ficou de responder, então, sobre a lei do acompanhante, agora em época de pandemia. Vou tentar falar em pouco tempo, assim. O que aconteceu? Aconteceu uma relativização, né? Só que nem o Ministério da Saúde, ao emitir as notas técnicas durante a pandemia, nem a lei de calamidade, instaurando a questão da calamidade pública, né? Nenhuma das duas referiu à relativização dos direitos humanos das mulheres, né? Então, o que as notas técnicas do Ministério da Saúde apontaram? Que esse acompanhante tinha que ser maior de 18 e menor de 54 anos, não podia ser sintomático e ele... Então, a mulher pode positivar, só o acompanhante não podia estar positivo. Independente da via de parto, é garantia. Então, a gente não tem relativização na lei federal, a gente não tem relativização na resolução diretiva colegiada da Anvisa, RDC 36 de 2008, nem da ANS, da Agência Nacional de Saúde, para os planos de saúde, né? A 428 de 2017, que reconhece como assistência básica à saúde o direito ao acompanhante. E nem o Ministério da Saúde em nenhum momento se posicionou, dizendo, olha, não devem ser aceitos acompanhantes. O que o Ministério da Saúde estava falando? Que no alojamento conjunto, no pós-parto, se não tivesse como garantir o distanciamento mínimo preconizado, 1,5 m, esse acompanhante não poderia permanecer. Era isso que dispunha, né, as notas técnicas. Então, não há relativização. O que eu aconselho? Entrar em contato com a maternidade anteriormente, informando, né, e solicitando um posicionamento. Caso essa maternidade não aceite, tentar entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, se não, somente através mandado de segurança, que é um instrumento jurídico, para conseguir efetivamente, e claro, dependendo do entendimento do juízo, né, para conseguir essa garantia. Ótimo.
Depois tu tem post sobre isso, eu vou compartilhar aqui também nos stories daí, para quem fez essa Das pergunta, tem tudo lá portarias, mais explicado. sim, das portarias. E assim, Agora eu estou começando também a produzir mais posts no meu perfil pessoal, então vai ter muita coisa sobre violência obstétrica agora também no perfil. oba. E o que tu ia dizer, Fernanda? Desculpa. Não, no início tu falou, né, do porquê política e parto tão interligados, né? Tem até post sobre E isso. verdade, eu olhei lá, amei. E além dessa pergunta, né, que eu fiz, como prevenir a violência obstétrica, já existe, né, uma ação do Ministério Nacional de Saúde, que é o Humaniza SUS. Então, tudo isso, né, já existe. E a pergunta que eu sempre faço é, por que não está acontecendo, né? Por que não acontece aqui no nosso município, por exemplo? E uma das minhas propostas, né, como tu disse lá no início, eu decidi encarar esse desafio, e a minha luta é dentro da humanização, não só do parto, mas da saúde em si como um todo. E uma das questões, uma das propostas que a gente traz é justamente isso, né? Implementar uma política municipal de humanização da saúde. Então, por aí, a gente já vai prevenir muita coisa, né? Eu vi também que tem alguns Muita. municípios que já tem lei contra a violência obstétrica. Não Pode me sei se chamar isso tu para ser chegou a ver. eleita. Então, Falhou. Ai, tá isso cortando, geraria. não ouvi o que tu falou. Eu disse que quando tu for eleita, quando tu for fazer essa discussão, tu pode me chamar da legislação. Então, a gente teve essa discussão ano passado aqui em Pelotas, né? E movimentou inclusive o Ministério da Saúde, geraria até outra live essa questão. Porque a gente buscou fazer a legislação aqui em Pelotas e envolveu o Simers, o Cremers, a gente teve a legislação aprovada por unanimidade, depois a prefeita votou por muita pressão, né? E foi uma briga muito grande que a gente acabou comprando aqui, que gerou várias questões. E o Simers encaminhou um ofício para o Ministério da Saúde pedindo um posicionamento. Foi aquela nota do Ministério da Saúde falando sobre a não utilização do termo, que movimentou o Ministério Público Federal, que o Nascer Direito também se mobilizou para as notas de repúdio junto às OABs, e bem como outras instituições que emitiram nota de repúdio, e depois o Ministério da Saúde voltou atrás. Então, acho muito importante, porque como prevenir informação, movimentar. Eu sei que muitas vezes parece um grande de um formigueiro que a gente tem medo de mexer, mas ele é super importante. E aí, quanto mais a gente for instituindo políticas de humanização, quanto mais a gente for abordando e falando da importância desses temas, cada vez mais as pessoas têm noção sobre os seus direitos, que já estão garantidos. O Ministério da Saúde tem várias portarias que têm força de legislação e as próprias legislações que garantem essas questões para as pessoas. Elas precisam ter essa informação. E a importância de, no nível municipal, né, Fernanda, é isso que tu propõe, de fazer essas garantias, esses planos, esses programas, até para instituir políticas públicas a nível municipal para pensar essas questões. Trabalhar também junto com o Executivo, com o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, para trabalhar essa questão. Bom, vamos falar sobre isso aqui. Isso gera muitas questões e muitas mudanças efetivamente. Então, te agradeço pelo convite mais uma vez, estou muito feliz. Quem quiser conversar comigo no privado pode me chamar para qualquer questão, qualquer dúvida, eu estou disponível. Também estou disponível, Fernanda, se tu quiser fazer outra live, pode me chamar. Eu já estou querendo a segunda vez. Te desejo muito sucesso no teu pleito, viu? Que tu consiga alcançar esse objetivo. Eu acho que teu mandato é um mandato necessário. Então, tô torcendo demais para que tu consigas. Vou ficar muito feliz depois, se o resultado for positivo. E, de qualquer forma, obrigada pela esse formato de candidatura, né? Que é discutindo as temáticas que são importantes e que compõem as tuas propostas. Muito, muito obrigada. Nem acredito que eu vou conseguir finalizar uma live. 20 segundos, porque as outras nenhuma eu consegui. Foi tudo tipo, acabou. Lara, muito obrigada.
Eu tenho certeza que não foi por acaso que os nossos caminhos se cruzaram. Então, eu fico muito feliz, muito honrada com o teu apoio, com a tua participação. Só agradecer. Vou republicar aqui os teus posts também para informar mais a galera. Temos 5 segundos, então, beijão e muito, muito, muito obrigada.